de hoje a gente vai falar um pouco sobre timers, especificamente sobre timer 2 com auto-recarga. Isso vai servir de base para outras aplicações quando a gente precisa que uma interrupção seja gerada cada vez que um determinado tempo foi contado. Então espero que vocês curtam o vídeo e a gente vai aplicar no final um LED piscando aí com uma base de tempo. Vem comigo! Seguindo o nosso roteiro, pessoal, a gente vai trabalhar agora então com a Blue Pill, estudando um pouco o timer de uso mais genérico dela. A gente vai trabalhar com o timer 2, tem ainda o 3 e o 4, e LED resistor, que é para fazer o LED piscar. Em suma, a gente vai trabalhar com uma geração de uma base de tempo de meio Hz. 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, ok? Bom, aqui a gente tem o datasheet da Blue Pill, né, do processador que está na plaquinha Blue Pill, no controlador, e a gente vem aqui então para o item Timers and Watchdogs. Aqui a gente tem o Timer 1, que é uma proposta mais específica, com saídas complementares, e tem ainda o 2, 3 e 4, sendo que o 2 é o que a gente vai usar, que são propostas mais gerais. Então, pessoal, agora a gente parte para o CubeMX, onde a gente vai fazer então essa configuração dos timers, enfim, até a gente obter então o resultado final, que seria a nossa aplicação implementada já. Aqui na descrição da pinagem e configuração geral do CubeMX eu tenho o seguinte, ó, eu vim aqui em GPIO, defini o pino 13 como um pino de saída, então vocês podem ver a configuração que eu fiz aqui, né? Eu botei ele iniciando em high, botei saída em push-pull, não botei nem pull-up nem pull-down e deixei velocidade baixa mesmo, não dei label nenhum para ele, tá? Então eu vou tratar ele como sendo PC, o pino 13 do GPIO-C, tá? Do GPIO-C. A gente pode dar uma olhadinha nele aqui, ó, tá? Ele vai ser o PC13, certo? Depois eu venho em RCC, defino aqui velocidade do cristal, velocidade máxima, que é a que eu quero trabalhar, então obviamente eu vou ter que usar o ressonador de cristal, tá? Externo, aquele que já está na plaquinha e tal, e venho para o timer 2. No timer 2, que é a grande diferença de todo o resto que a gente vem fazendo, tá? Eu vou ativar aqui o trigger source, eu vou deixar o interruption 0, tá? E aqui embaixo, então aqui eu não mexo mais nada, a única coisa que eu mexo foi ali em cima. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou botar... Por que eu botei esse pré-scaler em 3600? Bom, para que eu explique isso, eu tenho que ir lá no clock, tá? Então aqui eu sempre venho e coloco lá 72 MHz, a mais alta velocidade que pode, e mando ele calcular. Então o que eu faço é isso aqui, né? Chego aqui, digito 72, dou um Enter, e ele pergunta se pode calcular tudo, eu digo que sim, ele calcula e ajusta tudo. Só tem um detalhe, que é muito fácil da gente incorrer nesse erro. Eu estou usando o timer 2. E então eu tenho que conhecer a frequência do barramento onde o timer 2 vai funcionar. Bom, para isso, pessoal, eu tenho que ver aqui, então vamos lá para o datasheet da Blue Pill, né, do STM32F103C8T6, enfim, e vou olhar lá no timer 2 qual é o barramento que ele usa. O barramento que ele usa é o APB1, onde a frequência máxima dele é 36 MHz. Muito embora seja 36 MHz, é importante a gente observar uma coisinha. Tem o lance de um pré-scaler que trabalha em vezes 1 ou vezes 2 e pode duplicar essa frequência. Então, pessoal, fica mais claro quando a gente olha aqui, ó, na configuração do clock, a gente vê o APB1, Timer Clocks em MHz, está setado para 72. Enquanto que os periféricos estão trabalhando com 36. Então, na verdade, para os timer clocks, eu vou ter que considerar a minha frequência, né, de 72 MHz, tá? Então, 72 MHz vai ser a frequência que eu vou trabalhar. E isso nos leva a alguns cálculos, tá? Então a gente vai precisar fazer algumas contas na hora de configurar o nosso timer aqui. Então, em timer,
eu vou deixar aqui ó, o ITR0 ativo, certo? Eu vou trabalhar com o timer 2, deixo somente o ITR0 ativo, que é a interrupção 0. Venho aqui nos parâmetros e aqui eu vou trabalhar configurando então para scaler e o período de contagem. Então aqui a gente vai fazer algumas contas para ver que valores a gente vai colocar aqui, certo? Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho 72 MHz. Bom, eu quero obter uma base de tempo, eu quero fazer com que o LED pisque a 1 Hz, né, no caso, ou a 2 Hz, ou enfim, eu tenho que definir isso. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, 72 MHz eu posso dividir por 7200, então eu seto meu pré-scaler para 7200, tá? Então eu pego esse 72 aí, divido ele por 7200, então seto meu pré-scaler para isso, eu vou ter ali uma frequência de 10 kHz. Esses 10 kHz vão estar entrando no meu contador. Poxa, mas é um timer e é um contador? Pessoal, o contador e um timer são a mesma coisa. O que muda é que contador conta eventos externos e timer vai pegar uma base de tempo definida, que no caso aqui é o 72 MHz dividido aí, né, pela contagem do pré-scaler. O que me sobra então é um sinal com frequência de 10 kHz. Ou seja, 10 kHz vai me gerar um pulso a cada, então, 100 mili, 10 mili, 1 mili, 100 microsegundos, tá? Um pulso a cada 100 microsegundos. Então, se eu quiser contar 1 segundo, eu vou ter que contar 10 mil pulsos, né? 10 mil vezes isso aqui vai dar o 1 segundo que eu quero. 1 segundo em nível baixo, 1 segundo em nível alto, frequência de meio Hz, tá? Tá bom para nós, pode ser, né? Então eu vou contar 10 mil pulsos e você toma pré-scaler para 7.200. Muito bem, então vamos lá. 7.200 é o valor que eu vou colocar aqui. E aqui a contagem de pulsos vão ser de 10 mil pulsos de 100 microsegundos, o que me dá 1 segundo, certo? Muito importante a gente vir aqui no NVIC, né, que é responsável pelas interrupções vetoradas, e setar que a gente quer uma interrupção do timer 2, ou seja, cada vez que ele estourar a contagem, tá? Então vamos subir um pouquinho aqui, ó. Cada vez que ele estoura a contagem, ele se autocarrega. Então deixar aqui, ó, o auto reload ativo. Então ele estoura, se autocarrega e gera uma interrupção para nós, tá ok? Gente, aqui já deu, não tem mais nada que fazer. Definido o pino PC13 como um pino de saída e definido o timer, não tem mais nada que fazer. Só para checar, a gente olha aqui o PC13, ó, pino 13, tá como um pininho de saída. Vamos checar aqui, né? Tá como um pino de I/O saída, tá? Aqui pode deixar na frequência low mesmo, porque isso aqui já vai a 50 MHz, a gente nem vai trabalhar com isso aí. A gente vai pulsar aqui a meio Hz, né? Deixa a saída push-pull e não precisa nem pull up nem pull down, porque vai ter um resistorzinho lá, tá certo? Feito isso, né? Posso aqui vir então em projeto, gerar o código. Ele vai começar a construir o código do nosso pisca-pisca aí. E em seguida a gente vai trabalhar na função principal. Minha função main, então, o que ela tem? Tá? Eu não coloquei nada no while 1, tá? Ele está vazio. Eu vou basicamente disparar o timer para ele operar com timer 2 e interrupção, e isso é feito por esse comando aqui, ó, tá? Por essa funçãozinha. How time base start interruption e o handler que é o timer 2, tá? Então, o programa vem puro e aqui em user code begin 2 eu vou acrescentar essa funçãozinha aí, tá? Que é do próprio how, função essa que dispara então o timer 2
ativando as interrupções. Muito bem. Mais uma coisa que eu tive que fazer aqui, tá? Bem, bem embaixo aqui, ó, no User Code Begin 4, eu acrescentei essa função. Essa funçãozinha, na verdade, ela já existe, tá? Só que ela precisa ser descrita aqui. Eu tenho que escrever o que eu quero que aconteça quando houver aquele estouro a cada segundo, tá? Houve o estouro, houve a recarga, né? Estava trabalhando a 10 kHz, ele foi contando pulso a pulso. Quando fechou um segundo, 10.000 pulsos de 100 microsegundos, cada pulso, né? Cada 100 microsegundos. Ao estouro, há auto-recarga e ele vem para cá e executa o que tiver aqui dentro. O que diz aqui dentro? Que se o handler for o timer 2, faz então o toggle do pino PC13, ou seja, se ele estiver em alto, passa para baixo, se estiver em baixo, passa para alto. Tá certo? Pessoal, para achar onde essa funçãozinha foi definida, tá? Eu venho aqui na seção de interrupções aqui do meu STM, tá? Eu vou procurar aqui a parte de interrupções do timer 2, que está aqui, ó, tá? Timer 2 Interruption Request Handler, e aí eu venho aqui para a função que está aqui dentro, tá? Que o próprio HAL criou. Dá um F3 aqui em cima e ele mostra para nós todas as funções que tem. A função que eu preciso é aquela função que a cada período a cada estouro, né? Então periodicamente ela vai ser chamada. Ela vem pré-definida, mas eu tenho que criar. E ela está aqui, né? Callback Non-Blocking Modes, interrupções e DMA, tá? Então ela está aqui nesse bloquinho e a gente pode ver ela aqui, ó. Periodic Elapsed Callback. Esta aqui, tá? É bem a primeira. Esse aqui é quando há o estouro. A de baixo é quando chega na metade da contagem. Eu não quero na metade da contagem fazer, mas poderia, se eu quisesse fazer um pisca-pisca com o período de um segundo, né? Eu poderia usar. Na metade da contagem, antes do estouro, ele vai gerar um pulso, eu vou trocar, e depois, quando fechar a contagem toda, ele me chama de novo. Mas não há um interesse nisso. Minha ideia aqui é gerar uma base de tempo fixa, para depois eu poder usar até um AD para isso, né? Então eu vou pegar a primeira aqui e vou criar essa função aqui na main, dentro da área de código 4 aqui, tá? Então eu botei ela lá, o handler vai entrar aqui também, então como parâmetro de entrada vai ser o handler, e aqui eu faço o teste. Se for o handler que eu estou querendo, né, então ele vai trocar o estado lógico do pino 13, tá? Então eu usei aquela função toggle pin lá do GPIO do HAL, tá? Simples assim. Então houve o estouro, vai ter esse callback, ele testa para ver se é o handler 2, se for, ele vai fazer isso aqui, tá? Por quê? Porque é uma função genérica, eu posso estar trabalhando com outros timers, outros handlers, né? Muito bem. Aqui, pessoal, feito isso, não tem mais nada para fazer, tá? Eu não criei variável, eu não fiz nada, certo? Então, se vocês forem olhar aqui, o handler esse aqui é em função da configuração. Aqui eu estou trabalhando com os estouros periódicos, aqueles que vão acontecer. O segredo foi todo mesmo na configuração lá, tá? Daqui, agora, eu vou criar o meu projeto. Então, vou criar aqui o meu projeto. Na verdade, eu não mudei nada, então ele nem deixa criar, porque tá, né, é o mesmo. Feita a criação do projeto, eu vou chamar o programador. Então, vamos fechar aqui a calculadora. Vou chamar aqui o programador. Né, vou conectar, vou fazer a transmissão toda, que eu agora estou com a plaquinha desconectada aqui. Né, mas vou fazer a parte da programação e só vou passar para vocês na sequência agora o vídeo com o resultado então desse projeto. Aqui o que se tem é a geração da base de tempo, né, 1 segundo. Então dá para ver aqui no DSO que a base de tempo está em 1 segundo. Lá ele fica então 1 segundo ligado, 1 segundo desligado.
Isso foi calculado considerando o que eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês, né? A base de tempo calculada para o timer 2. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aplicação. A ideia era ter um início, meio e fim, onde a gente ia partir de uma ideia de configuração de um timer até ver o resultado, né? A ideia é bastante simples, porém envolve o timer, que é uma estrutura um pouquinho mais complexa do que o simples delay, né? E a grande vantagem é que ele não tranca o funcionamento do microcontrolador, ele não fica ali parado, gastando um tempo. E isso é bastante interessante, principalmente quando a gente tem estruturas aí que envolvem timeouts e tal. Então é uma ideia para se fazer aplicação. Existem outras que a gente vai vendo à medida que vai surgindo as necessidades. Eu espero que tenham gostado e outros vídeos vão surgir aí. Então se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, vocês estão dando um apoio bem grande com a participação de vocês. Até mais, até o próximo vídeo.